Vamos terminar esse capítulo 80 falando sobre alguns tipos de renúncias que podemos fazer. Bom, aqui eu listei só algumas coisas para vos dar uma ideia, né, do que seria digno de ser renunciado. Então, veja tudo isso aqui, né? Veja essas 4 coisas e pense na sua vida. É como eu penso na minha, né? Ninguém aqui é isento de manias, algum tipo de vício, alguma coisa que o prende, né? Todas essas coisas, entre outras também, elas contribuem para nos deixar presos, estáticos, desgastados, cansados, mal-humorados, com medo, com falsas esperanças e com um monte de outras coisas que acabam nos causando muito mal. Então, são coisas que a gente pode ir renunciando. E a melhor maneira de renunciar talvez seja perceber que aquilo não é. Aquilo, na verdade, é algo nojento, é algo que não faz bem, é algo que não é legal, é algo que aprisiona, é algo que só é legal, gostoso, ótimo no curto prazo, né? Mas no médio, no longo prazo, efetivamente é algo que te deixa chumbado aqui nesse lodaçal das coisas mundanas. Hoje em dia eu percebo muito claramente como é que as coisas se dão. Você não pode dar um peso maior do que aquela coisinha exige, não é exige, né? Maior do que aquela coisinha merece. Cada coisa do mundo, você se relaciona com ela, né? Eu vou nas reuniões, no meu trabalho, eu participo disso, uma comissão, oriento o aluno, eu dou a aula, eu cumpro obrigações, né? Várias obrigações, né? Para manter meu corpo, né? Aqui tudo funcionando. Mas eu não dou um peso maior do que o que cada coisa merece, né? Por exemplo, eu vejo, quando eu vou no trabalho, eu tô muito quieto ultimamente, né? Que eu estou muito concentrado em todas essas questões que eu apresento aqui, que é apenas uma parte das coisas que eu vejo. Eu estou muito mais, né, interessado por coisas como ouvir música, tentar esboçar algumas coisas, né? Ver se aprendo de algum jeito a tocar, né? O teclado, o piano, mesmo que toscamente, esboçar ideias, ler artigos, né, de vários campos, ver filmes, nadar, caminhar, pensar, né, em ideias para aulas que aprofundem e perceber a vida de outro modo, entre outras coisas, né? Leituras, conversar com minha esposa, trocar ideias, ver um pôr do sol. Eu estou muito mais, né, centrado nessas questões, que até fortalecem muitas das atividades que eu faço no trabalho, né? E inclusive fazer os vídeos, né? Entre outros projetos. E essas coisas todas eu percebo que não interessam nem um pouco ao mundo, né? Eu já tentei apresentar as coisas e ninguém esboçou nenhum interesse, porque sempre, né, existem coisas mais prioritárias. E é engraçado que essas coisas prioritárias, por mais que as pessoas façam esforços titânicos em resolvê-las, elas sempre surgem cada vez mais puxando para baixo. E daí eu já percebi tudo isso e quando eu estou no ambiente público eu fico na minha mais. E eu percebo que isso causa muito
muito perturbação por parte de muitas pessoas, né? Muitas pessoas ficam perturbadas com a presença de alguém que está muito sintonizado com dimensões superiores da existência, que está muito centralizado nas suas coisas. Existe quase uma ditadura que força você a estar interagindo e pulando que nem um macaco incessantemente. Você tem que estar sempre falando, você tem que reagir a tudo, você tem que isso, aquilo. E para mim, eu falei, né, para mim mesmo, não, chega. Essas coisas são uma loucura. Isso é uma coisa doentia. Não faz bem para a minha saúde, né? Nem física, nem emocional, nem espiritual. Não faz bem participar dessas coisas. Eu não sou grosseiro, né? Se alguém me chamar para algo, eu respondo e tal. Eu até acompanho um pouco o que estão falando. Mas eu tento o máximo possível ficar na minha, porque as coisas que me interessam, o modo meu de sentir, de perceber as coisas, é completamente diferente da maneira da imensa maioria. E eu não estou falando aqui que eu não tenho defeitos, mas essas coisas todas eu procuro reforçar em mim e viver mais profundamente, justamente porque eu quero melhorar. Então, a questão é você realmente se dedicar a algo que você diz que é tão importante. Muitas pessoas só falam, não, que o Cristo, Jesus, que é isso, que essas pessoas não entendem. Mas daí quando você vê, essas pessoas não querem. Elas não têm a mínima vontade de fazer algo realmente diferente de suas vidas. Se vai colocá-las um pouquinho numa posição um pouco diferente, que diga-se de passagem não é nada perigoso, né? Mas é uma posição que ela que ela não é aquela posição lá no lodaçal, ela não vai fazer o menor esforço para isso, né? Ela vai preferir seguir a galera, seguir as massas, seguir as tendências do mundo. Ela não vai seguir a sua consciência. Eu já vi de perto pessoas assim, né? Falam muito, mas não fazem nada. Eu já vi. Eu conheço muito bem como são esse tipo de gente. E assim, eu realmente não posso fazer nada por essas pessoas. Não adianta você conversar com calma, mesmo que você tomou várias traições dessas pessoas, desrespeitos, não adianta você explicar tal. Você não tem interação real. A interação é mínima possível. E por muitos anos eu acreditava que se eu explicasse, mostrasse, essa pessoa ia parar de fazer aquelas coisas que fazem muito mais mal para ela mesma do que para os outros. Não adianta, né? Não adianta. A hora que a pessoa despertar, ela vai vir até você, querer saber, interagir de verdade. Porque interagir de verdade com você implica também querer saber a fundo, né, o que essas coisas tão fantásticas, né, tudo mais. Mas eu vejo, né, você não pode ficar esperando. Não espere, né, os outros. Não espere. Faça você mesmo, né? Faça você, não dependa de ninguém. E não é porque você quer se isolar, é porque o outro simplesmente não vai. Ele, no máximo, se ele se aproximar, né, alguns vão querer ver se eles conseguem mercantilizar, né, ou tornar alguma coisa dessas espirituais em algum objeto de satisfação do ego, mas nunca de melhora, né, do seu ser. Então, é engraçado, né, que uma pessoa, eu diria mais, que já
maturou interiormente certas coisas, que percebe as coisas de maneira diferente, que tem outras diretrizes na sua vida, ela causa perturbação quando ela está próxima, né? Porque ela fica quieta, compenetrada. Ela é um enigma para os outros, um mistério, algo indecifrável. E é por ser justamente um enigma que um monte de gente começa a inventar historinha, né? Ou foge, ou faz assim, o comportamento das pessoas diante de alguém com essas características é muito engraçado, né? É hilário, né? Eu não estou falando aqui com a intenção de ridicularizar os outros, né? Ou de menosprezar, mas realmente é engraçado, né? Como a pessoa não sabe lidar com a coisa. E eu até me lembro daquela cena do centurião romano, lá no filme Ben-Hur, de 1959, quando o Ben-Hur coloca, né, quando Cristo dá água para o Ben-Hur, estava proibido, né, porque ele estava de castigo, e o centurião chama a atenção do Cristo, né, fala que não era para dar água, e o Cristo se levanta e nunca é revelado o rosto de Cristo, mas você vê, né, que o centurião, ao se deparar com o semblante de Cristo, ele fica petrificado, não sabe como reagir e acaba deixando a coisa passar. Eu vou deixar aqui o link dessa cena na descrição desse vídeo. Por favor, né, se eu não tiver colocado, podem escrever uma mensagem que daí aparece, né, no e-mail, uma hora eu coloco. Eu estou fazendo uma quantidade massiva de vídeo, então não dá tempo de buscar os links, escrever, né, aquelas descrições bonitinhas que vocês viam lá no começo, né? Então vão me dando um toque que eu vou colocando os materiais complementares, digamos assim. Mas enfim, é isso, né? Essa é a questão da renúncia. Ao longo da vida, né, eu venho cortando certas coisas, eu vejo que alguns vícios vão diminuindo, muitas coisas por saturação, outras eu nem começo, né, nunca tive atração, já foi uma superação. Então todas essas coisas são coisas que devem ser largadas à medida que você vai melhorando, né? Você ter consciência, começar a lidar com isso, refletir, né, parar para ponderar, sozinho já é um começo, né? Tentar ir superando, né, a si mesmo. Bom, aí a ideia é você ficar livre, né? Livre, leve, solto como um balão, só que eu diria melhor como um dirigível, porque o dirigível tem uma orientação, né? Tem um motorzinho, né? E tem uma orientação, um leme. Então ele está orientado. Livre, leve e solto como um balão, mas orientado, né? Orientado e propulsionado por uma força, por um motor interno. Tem muita gente que fala, né? Uma senhora uma vez falou, eu sou solta que nem um balão, né? E daí é uma pessoa realmente livre e tal, só que daí eu fui percebendo que ela é solta, né? Ela é livre, ela não é presa em nenhum sistema, mas ela não está orientada nem propulsionada na vida como eu estou. Mesmo que eu ainda não seja balão, né? Mas eu já estou me soltando, mas eu estou também buscando orientação e propulsão. Então, eu acho interessante que nós devemos ser leves, né? Nossa essência deve estar leve, né? Como do gás de um balão ou de um dirigível, mas, além do balão, nós devemos estar indo rumo ao nosso destino e com o nosso próprio
meio propulsivo e não dependendo dos ventos que nos levam para os lugares. Então, eu acho que essa metáfora é muito boa para mostrar qual deve ser a postura integral de um ser humano aqui nesse planeta. Ele deve estar suficientemente leve, ou seja, renunciar às coisas que não lhe dizem respeito, quer dizer, dar o devido peso a cada coisa, só dá o peso que as coisinhas merecem, né? E exigem não, mas merecem, e concentre todo o resto no alto. Então isso é estar leve. Tenha sempre a inteligência acesa, né? Então isso é propulsão, é estar fazendo as coisas, e tenha em mente, né, a bondade, né, a moral é extremamente importante, o aspecto religioso. Isso dá orientação para as coisas que você faz. Então é isso, né? Esse é o problema da renúncia. O problema da renúncia é fundamental ser compreendido para que o ser humano possa ter uma vida mais plena. No próximo vídeo a gente vai falar da grande questão aqui. A gente vai falar do ponto mais crítico, né, mais polêmico de todos. Vamos falar sobre a função da dor. Eu te vejo lá. Saudações fraternas.